A gente volta do intervalo e vai direto para a entrevista coletiva que o Ministério Público de São Paulo convocou junto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para falar da mega operação que trata do combate ao crime organizado, passando aí pelo setor de combustíveis. Prejuízo que passa de 26 bilhões de reais para os cofres públicos. Vamos acompanhar. Se a fraude se sofisticou, se a sonegação se sofisticou, os órgãos do Estado também precisam se sofisticar, se modernizar e, mais do que tudo, atuar de maneira colaborativa, de maneira a compartilhar dados, informações e trabalho conjunto, que é assim que nós vamos conseguir combater a sonegação e a fraude fiscal. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Inês. Eu pedia para falar o doutor Paulo Ribeiro Parcelo, secretário adjunto da Fazenda. Não, acho que ele está agora, viu? Alô, bom dia. Bom dia a todos. Paulo Pacello, representando a Subsecretaria da Receita Estadual. Primeiramente, temos que realmente reforçar a importância do trabalho conjunto do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA. Conforme a doutora Inês falou, a sonegação ela tem se especializado e, se os órgãos do Estado não trabalharem em conjunto, nós nunca vamos conseguir impedir as fraudes e os prejuízos que esses grupos causam para o nosso Estado. Nosso governador acabou de dar os exemplos numéricos aí e os valores são muito significativos. Nós estamos deixando de entregar serviço público por conta desses sonegadores e não estamos oferecendo um ambiente saudável onde a concorrência seja leal. E é isso que nós estamos fazendo hoje, trabalhando para combater esse ambiente e tornar São Paulo realmente um estado onde o empresário possa se sentir à vontade para trabalhar. Eu gostaria só de destacar a atividade da Subsecretaria da Receita Estadual hoje na operação. Nós destacamos 130 auditores fiscais, e o nosso trabalho foi relacionado especificamente à apreensão digital forense. Nossos auditores são especializados nessa atividade e, com isso, nós trazemos as provas para que Procuradoria, Ministério Público possam trabalhar e chegarmos aí aos verdadeiros beneficiários de todo esse esquema. É muito importante deixar claro que o esquema é muito sofisticado. Ele envolve diversas etapas, ele envolve diversas empresas, ele trabalha com fintechs, com paraísos fiscais, com substituição permanente de sócios de empresas, e nossa equipe de inteligência da Secretaria da Fazenda, especificamente Subsecretaria da Receita Estadual, ela tem trabalhado... Vocês estão ouvindo aí as falas de Paulo Ribeiro Parcelo, que é subsecretário adjunto da Fazenda. Esta operação que está sendo detalhada nesta entrevista coletiva, conduzida aqui pelo Ministério Público de São Paulo, ela conta com vários órgãos diferentes que participaram ativamente da investigação, inclusive a Fazenda Nacional, a Receita Federal. Você tem todos esses elementos unidos no combate ao crime organizado e que tiveram aí como resultado essa operação que foi para as ruas hoje. Mais cedo, hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trouxe mais detalhes também sobre essa operação, disse que essa iniciativa é um desdobramento daquela Operação Carbono Oculto, que foi conduzida lá atrás, também envolvendo tanto forças federais quanto forças aqui do estado de São Paulo. A gente tem visto uma cooperação bastante relevante entre os agentes estaduais e federais em ações de combate ao crime organizado. Mas toda vez que a gente tem o início da divulgação desses trabalhos, a ideia ali de que o jogo político também acaba permeando esse tipo de anúncio, a gente acaba assistindo aí a uma briga por protagonismo. Então, hoje mais cedo, Fernando Haddad falou dessa operação e agora a gente tem neste fim de manhã Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, conduzindo esta entrevista coletiva que está sendo realizada e puxada principalmente pelo Ministério Público
de São Paulo. O que a gente tem aí de muito relevante para puxar dessa informação, dessa operação? Existe um movimento de todas essas forças estaduais e federais para fazer um combate do crime organizado por meio da asfixia financeira dessas organizações criminosas. Essa operação de hoje, em especial, ela trata de um grupo ligado ao setor de combustíveis, o grupo Refit, que tem aí como principal tarefa, como principal característica, o fato não só de ter pilhado os cofres públicos por meio desse esquema, como também ser um devedor, o maior devedor de impostos do Brasil. Tem dívidas tanto de ICMS na esfera estadual, quanto também dívidas na esfera nacional. E isso está sendo muito destacado pelas autoridades em todas as declarações a respeito dessa operação, justamente porque a gente tem um grupo que não só desviava dinheiro público, dava um jeito de fraudar o nosso sistema para ganhar dinheiro, como também deixava de pagar o que devia. Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por exemplo, estava destacando mais cedo que a gente tinha ali recursos que deixaram de ser arrecadados por órgãos oficiais que bancariam um ano de trabalho da polícia, por exemplo. O governador Tarcísio de Freitas fez uma fala mais rápida aqui no começo dessa entrevista coletiva e ele trouxe ali alguns destaques que a gente também vai trazer aqui para vocês. Primeiro, ele disse que essa é uma operação muito importante que nasce do inconformismo com os débitos esses de impostos que eu estava ressaltando para vocês neste momento. O Estado identifica empresas que não estão pagando direito, não estão abastecendo os cofres com impostos como deveriam, vai atrás e acaba descobrindo todo um esquema de corrupção por trás da atuação dessas companhias. Aqui, o governador Tarcísio de Freitas também destacou que esta operação trata, inclusive, de uma dívida de 9,6 bilhões de reais. Aqui ele se refere, salvo engano, a impostos estaduais que seriam devidos. Também fala ali de fraudes na faixa de 350 milhões de reais a cada mês. Imagina só, uma fraude, um esquema de fraudes que movimentaria 350 milhões por mês. E isso está durando aí um período muito longo. Salvo engano, ali as informações que o ministro da Fazenda estava trazendo para a gente mais cedo envolviam investigações que estão se arrastando aí, pelo menos desde o início do governo do presidente Lula, mas que vinham também de indícios anteriores à atual gestão. Tem também aqui mais informações a respeito da fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em que ele faz um paralelo sobre o quanto esse dinheiro poderia pagar. Ele diz que é como se a gente tirasse da população um hospital de médio porte que poderia ser construído a cada mês. Olha a dimensão do desvio, a dimensão do impacto que isso tem para a nossa população. Porque quando a gente fala de grandes fraudes, parece uma coisa ali, é uma coisa financeira, é uma coisa orçamentária, fica essa sopa de números e fica difícil a gente quantificar o tamanho do prejuízo que isso significa para a população brasileira. Tá aí, Fernando Haddad falou em recursos que bancariam a polícia por um período de 1 ano. E o governador Tarcísio de Freitas diz que esse dinheiro poderia permitir a construção de um hospital de médio porte a cada mês. Imagina o quanto esse dinheiro, que é devido para os órgãos públicos, poderia auxiliar a população. Temos aí falando neste momento o secretário Barreirinhas da Receita Federal. Vamos ouvir. Eu gostaria também de enfatizar que no âmbito federal, a Receita Federal está trabalhando e vai cada vez mais trabalhar intensamente em cooperação com a Polícia Federal, que acompanha os desdobramentos dessa operação em todas as anteriores, no que se refere à lavagem de dinheiro, à evasão de divisas, à administração fraudulenta de instituições financeiras. E nós vamos intensificar ainda mais essa parceria, além das parcerias interinstitucionais em âmbito interfederativo com a Polícia Federal. Já pactuei com o Dr. Andrei,
nosso delegado-geral da Polícia Federal, de deslocar auditores fiscais para trabalhar diretamente na força-tarefa liderada pela Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro, no combate a organizações criminosas, a atividades criminosas, inclusive as decorrentes desta operação aqui de hoje. É importante dizer também que a Receita Federal está atuando no âmbito regulatório. Isso é muito importante para o nosso trabalho de inteligência. A partir da Operação Carbono Oculto, senhor Procurador-Geral, nós atualizamos os principais relatórios fornecidos pelo mercado que alimentam a nossa inteligência. Nós atualizamos o relatório de atividade com criptoativos, nós atualizamos o nosso relatório, os relatórios que são prestados relativos ao beneficiário final, incluindo os administradores de fundo de investimento, como esses que foram desvendados na operação de hoje. Nós atualizamos o nosso relatório de instituições financeiras, incluindo as fintechs, que normalmente são a porta de entrada desse dinheiro ilegal no sistema financeiro nacional. Nós alinhamos todos esses relatórios nesses últimos meses para o padrão internacional da OCDE. Isso vai permitir que a gente também intensifique a cooperação internacional. E essa operação, doutor Paulo Sérgio, mostra que a gente precisa também disso. Esse tipo de crime não tem fronteiras nacionais. Ele tem ocorrido, como nesse caso, em solo também de outros países. Nós estamos, portanto, fechando o cerco daqueles que lá do andar de cima, que lá da Faria Lima, que lá de suas mansões em Miami, na Europa, corroem a segurança pública do Brasil, trazem indignação e desespero para a população brasileira. Nós vamos mudar isso, nós podemos mudar isso, e a Receita Federal está comprometida a mudar isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Barreirinhas. E agora, vou passar a palavra ao doutor Alexandre Castilho, que, ao lado do doutor Luiz Henrique, do lado do CIRA, no Ministério Público, coordenou essa operação de hoje. Bom dia a todos e todas. Estamos aqui acompanhando a entrevista coletiva conduzida pelo Ministério Público de São Paulo, também com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que falava mais cedo. Agora há pouquinho a gente ouviu a declaração do secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Todos esses agentes federais, estaduais, estão mostrando ali o resultado desse trabalho conjunto que procurou desmantelar nesta mega operação deflagrada hoje de manhã, um esquema de corrupção que tem como peça central o grupo Refit, que atua no setor de combustíveis. O secretário Barreirinhas estava destacando agora há pouco um elemento muito importante dessa operação, que é o fato de que o crime cometido por esses agentes investigados, ele extrapola as fronteiras do Brasil, indo inclusive para fora daqui, para os Estados Unidos.